Nancy DeMoss Wogemuth diz que quando você está em um lugar emocionalmente árido, precisa aplicar alguns passos práticos. Lembre-se da presença de Deus, reveja os propósitos de Deus, relembre as promessas de Deus, receba a provisão de Deus e então alegre-se no plano de Deus. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth, autora de Aviva Meu Coração, na voz de Renata Santos. Nas últimas 2 semanas, temos aprendido através de uma série chamada Caminhando pelos Desertos da Vida. Se você perdeu algum episódio, pode acessar avivanossoscorações.com para ouvi-lo ou ler a transcrição. Hoje vamos aprender algumas habilidades de sobrevivência. E enquanto seguimos, queremos lembrar a você do desafio Persevere, um desafio de 40 dias para permanecer firme, que acompanha esta série. Ao final do programa, vamos compartilhar mais detalhes sobre como você pode participar dele, caso ainda não esteja caminhando conosco. Quais são as primeiras coisas que você precisa fazer ao entrar no seu próximo deserto? Aqui está Nancy. Nessas últimas semanas temos falado sobre desertos. Todas nós temos experiências no deserto. Talvez você esteja passando por uma agora e eu espero que, se estiver, Deus tenha te dado esperança, encorajamento e talvez alguma perspectiva. Ajuda muito ganhar perspectiva quando estamos no deserto, perceber que isso não está acontecendo porque Deus me odeia ou porque Deus está com raiva de mim. Está acontecendo porque Deus me ama e porque Ele tem um propósito e um plano para a minha vida no deserto. Acho que uma das primeiras séries que transmitimos no Aviva Nossos Corações foi justamente sobre esse tema, o deserto. Depois daquela série, ouvi de um jovem casal, um casal profissional que estava começando um negócio. Eles eram recém-casados e estavam sob muita pressão. Alguém enviou para eles um CD daquela primeira série sobre desertos. Eles disseram que ouviram durante uma viagem e que nem sabiam quem eu era, nem conheciam o Aviva Nossos Corações. Mas ouviram e disseram: "Você nem imagina o quanto precisávamos daquela série exatamente naquele momento." Deus usou essa verdade na vida daquele marido, daquela esposa, num momento crítico, para lhes dar perspectiva, esperança e encorajamento. Então, espero que esta série faça isso por você. Se você sente que essa série não tem nada a ver com você, apenas espere. Isso vai acontecer. Haverá experiências no deserto na sua vida, assim como há na vida de todas nós. Falamos sobre por que Deus nos envia ao deserto, quais são os propósitos de Deus no deserto e as maneiras pelas quais podemos responder ao deserto. Mas eu quero encerrar esta série falando sobre como sobreviver no deserto. Na verdade, eu quero ir além, não apenas como sobreviver no deserto, mas como florescer no deserto. Quero trazer algumas coisas à nossa memória e deixe-me dizer que, às vezes, quando eu estou ensinando essas coisas, você pode pensar que para mim é fácil viver tudo isso. Deixe-me assegurar que não é. Muitas vezes, enquanto ensino aqui, estou pregando a mim mesma e sendo corrigida pela própria mensagem. Estou aconselhando o meu coração com a verdade. E é por isso que eu amo o meu trabalho. Eu amo o que faço porque eu preciso dessa verdade e preciso continuar pregando o Evangelho para mim mesma. As boas novas sobre os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, o amor redentor e a graça de Cristo em minha vida. Eu preciso ouvir isso. Então, quando ensino essas coisas para você, estou realmente pensando nos meus desertos, nos desafios da minha vida. Eu não conheço os seus desertos, mas eu sei algo sobre os meus. Eu aprendi que realmente é possível não só sobreviver no deserto, mas florescer nele.
Quero dar a vocês 5 pontos que vão ajudá-las a sobreviver e a florescer no deserto. E, na verdade, é como dar um laço final no que temos falado nas últimas semanas, amarrando tudo junto. Número 1. Lembre-se da presença de Deus. Quando você estiver no deserto, lembre-se da presença de Deus. Acho que talvez as 4 palavras mais encorajadoras de toda a Bíblia, certamente palavras repetidas muitas vezes nas Escrituras, são: eu estarei com você. Ou 3 palavras: estou com você. Eu estarei com você, eu estou com você. A presença prometida de Deus. Repetidas vezes nas Escrituras, quando homens ou mulheres de Deus ficavam com medo diante de circunstâncias perigosas, situações sem esperanças ou tarefas impossíveis, Deus disse: não tenha medo, eu estarei com você, não tenha medo, eu estou com você. Repetidas vezes, é como se Deus estivesse dizendo: essa é a única resposta que você precisa. Mas nós queremos mais respostas do que isso. Queremos perguntar: mas como o Senhor vai fazer isso? Como vai me tirar dessa? Como vai prover? Como vai me dar água no deserto? Como vai trazer alimento? Como vai fazer isso? Como vai resolver aquilo? E Deus diz: eu não vou te dar todas as respostas. Tudo que você precisa saber é: eu estou com você. Eu estou com você agora. Estarei com você em cada passo por todo este deserto. Enquanto preparo esta série sobre desertos, tenho sido muito encorajada por textos bíblicos que falam da presença de Deus e da provisão de Deus em meio aos desertos. Pense naquela passagem em Êxodo 13, quando os israelitas estavam no deserto. Deus os tinha levado para o deserto e ali está escrito: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que eram a nuvem e o fogo? Apenas fenômenos meteorológicos? Não. Eram a presença de Deus. Eles tinham a presença visível de Deus. E nós pensamos: se eu pudesse ter aquela coluna de nuvem ou aquela coluna de fogo, aí sim eu confiaria em Deus. Bem, os israelitas não confiaram, mas nós temos algo ainda melhor. Temos o Espírito Santo que habita em nós, Cristo em nós. Estou com vocês todos os dias. Seja o que for que Deus te chame a fazer, seja o que for que Ele permita que você enfrente, seja qual for o desafio, a dificuldade ou quão longo for o deserto, lembre-se da presença de Deus. Número 2, reveja os propósitos de Deus. Enquanto você está no seu deserto, reveja os propósitos de Deus. Falamos sobre vários deles nesta série. Deixe-me apenas relembrá-los. Deus nos envia ao deserto para nos provar, para nos tornar humildes, para nos ensinar, para desenvolver fé, fortalecer os músculos da fé, para nos tornar dependentes dele e não de nós mesmas ou de outros, para nos livrar da autossuficiência, para nos preparar para futuros ministérios e serviços, para construir resistência, para nos treinar para batalhas futuras, para revelar a sua glória e a sua graça, para nos levar a Jesus. Enquanto você passa pelo seu deserto, reveja os propósitos de Deus. E isso vai ajudá-la a ter perspectiva, a se lembrar de que Deus tem um propósito nisso tudo. Mesmo que você não saiba ainda qual é esse propósito, Deus tem um. Reveja os propósitos dele. Então, número 3, repita as promessas de Deus. Repita as promessas de Deus. Deixe-me ler para você algumas promessas que têm sido um alicerce na minha vida e em muitas diferentes experiências no deserto. Salmo 55, 22.
Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Repita as promessas de Deus. Salmo 73, 26. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Repita as promessas de Deus. Salmo 27, 14. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Às vezes, quando estou desanimada, abatida, com medo ou sobrecarregada com o meu deserto, eu simplesmente vou à palavra de Deus e leio essas promessas em voz alta. Leia, repita. Salmo 93, eu amo este. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Você já se sentiu assim? Talvez não seja um deserto, talvez seja uma tempestade. E aqui está a promessa. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Eu repito as promessas de Deus e o meu coração é fortalecido, sou encorajada. Essas ondas são fortes, mas Deus é ainda mais forte. Ele é maior do que essas ondas, Ele é maior, Ele está no controle. Salmo 91, uma promessa maravilhosa de Deus nessa passagem, que trouxe esperança e encorajamento ao coração de tantos filhos de Deus em suas experiências no deserto. Salmo 91, versículo 2. Direi ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o cobrirá com suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Por toda a palavra de Deus existem promessas. Promessas para os filhos de Deus em aflição, promessas para os filhos de Deus quando estão sobrecarregados, promessas para os filhos de Deus quando se sentem impotentes e desesperançosos, não têm para onde ir, nenhum recurso próprio. Repita as promessas de Deus e lembre-se de que Deus cumpre a sua palavra. Deus é fiel. Às vezes, quando estou passando pela minha aflição, penso em vezes passadas em que estive angustiada e me lembro de como Deus foi fiel, de como Ele cumpriu as suas promessas. Deus nunca deixou de cumprir a sua palavra, nunca. E eu digo a mim mesma, Ele não vai começar a fazer isso agora. Ele não apenas foi fiel comigo, mas foi fiel com todas as outras pessoas que eu conheço. Eu vou à palavra de Deus e encontro outras pessoas, várias delas, que descobriram que as promessas de Deus são verdadeiras. Repita as promessas de Deus e creia nelas. Número 4. Receba a provisão de Deus. Se você deseja não apenas sobreviver, mas florescer no seu deserto, receba a provisão de Deus. Deus levou os filhos de Israel ao deserto. Deus levou o seu filho, Jesus, ao deserto. Vimos antes nesta série que o deserto é um lugar de dificuldade, um lugar de privação. Há momentos em que você fica sem nada. Os israelitas enfrentaram momentos em que não tinham água, eles não tinham comida. Precisavam de proteção contra os inimigos, mas todas as vezes Deus proveu. Os israelitas só precisavam receber a provisão de Deus. Deus tem uma provisão para você no seu deserto e ela pode ser sobrenatural. Aí você diz, mas isso foi naquela época. Deus mudou? Se Deus precisar enviar corvos para trazer pão para você nos seus momentos de fome, como Ele fez com Elias naquele tempo de seca, Deus pode enviar corvos. Deus é suficientemente grande para fazer isso. Agora, não estou dizendo que essa é a maneira normal dele prover. Não era a maneira normal de Ele prover para Elias. Mas Deus pode prover como Ele quiser. Deus vai prover para você no seu deserto se você receber a sua provisão. Deuteronômio 29, Deus diz:
Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto e, nesse tempo, não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Isso foi milagroso. Você diz, não temos dinheiro para comprar roupas para nossos filhos. Como elas vão durar? Bem, Deus pode fazer essas roupas durarem mais. Ou Ele pode prover roupas novas, ou usadas, ou muitas roupas por algum meio, de alguma fonte que você nunca teria imaginado. Volte e pense em como Deus proveu para os israelitas água, pão, carne, proteção, sapatos, roupas, tudo de que precisavam. Receba a provisão de Deus. Jesus estava com animais selvagens no seu deserto, nos conta Marcos capítulo 1. Deus não apenas o protegeu de forma miraculosa daqueles animais, mas Marcos 1 nos dá esse pequeno detalhe: e os anjos o serviam. Algumas traduções dizem: anjos o atendiam. Anjos o atendiam. Agora, eu não sei se Jesus podia ver esses anjos, eu não sei se podia ouvi-los, não sei se eles falaram com ele. Eles poderiam ter falado. Deus às vezes enviava anjos com aparições visíveis e que falavam. Eu não sei como eles o serviram, mas eu sei que serviram. E você diz, bem, isso foi com Jesus, eu sou eu. Aqui está a coisa maravilhosa que lemos em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Que os anjos não foram enviados apenas para servir Jesus, mas também para servir a nós. Hebreus 1. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? É a mesma palavra usada ali quando diz que eles são anjos ministradores enviados para servir. É a mesma palavra usada em Marcos 1, que diz: os anjos o serviam, eles o atendiam. É uma palavra que significa servir, cuidar de alguém, suprir as necessidades de alguém, como um garçom vem à sua mesa e serve a sua refeição. Ele traz o que você precisa, traz o que você não tem. Anjos atenderam a Jesus. Eles o serviram no deserto e Hebreus 1 diz que Deus envia anjos para nos atender e para nos servir. Hoje em dia ouvimos muita conversa sobre anjos, muita conversa tola e antibíblica sobre anjos. Mas ao rejeitar esse ensino equivocado, não queremos perder o ensino verdadeiro da palavra de Deus, de que os anjos são reais e Deus os envia como mensageiros para servir o seu povo. Nunca vi um anjo que eu saiba. Nunca ouvi um anjo falar que eu saiba, mas eu sei, tão certo quanto estou sentada aqui, que muitas e muitas vezes em minha vida, Deus enviou anjos para atender às minhas necessidades. E eles vieram de muitas formas. Acho que na maioria das vezes, eu não fazia ideia de que era um anjo ou de que era provisão angelical. Eu não sei como Deus faz isso. E se eu disser qualquer coisa além do que acabei de dizer, eu vou me complicar, porque estamos no campo do mistério aqui. Deus não revelou para nós como Ele faz isso, mas eu sei que Ele faz. Eu recebo o ministério dos anjos de Deus na minha vida. Em momentos em que sinto que não há mais ninguém que possa suprir as necessidades, nenhuma outra fonte de provisão, eu levanto meus olhos para o Senhor e meu coração diz: Senhor, eu sei que, se nada mais acontecer, os teus anjos estarão aqui para ministrar as minhas necessidades. Deus eleva meu coração, Ele ergue meu espírito, Ele redireciona meus pensamentos, Ele ministra as minhas necessidades físicas, emocionais, mentais e espirituais. E eu creio que, às vezes, Ele usa seus anjos para fazer isso. Independentemente de como Ele provê, todas nós podemos dizer: Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu canto esse hino repetidas vezes quando meu coração está pesado, quando estou desanimada, quando estou cansada do deserto, quando estou exausta de caminhar nesse deserto,
Quando eu não consigo ver o fim dele, eu canto: Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Receba a provisão de Deus. E, por fim, alegre-se no plano de Deus. Lembre-se da presença de Deus, reveja os propósitos de Deus, relembre as promessas de Deus, receba a provisão de Deus e então alegre-se no plano de Deus. Deixe-me dizer duas coisas sobre isso. Primeiro, alegre-se porque o deserto não é para sempre. Pode parecer que é para sempre, mas não é. O deserto em que você está agora, ou o próximo deserto que você vai enfrentar, não é o fim da jornada, não é o destino final. É apenas parte do caminho até o destino final. Eu já passei muito tempo em aeroportos ao longo dos anos, esperando conexões de uma cidade para outra. Não há nada que eu ame em aeroportos. Eles parecem todos iguais. Mas lembrar de que aquele não é o meu destino final me ajuda. Houve algumas vezes em que acabei passando a noite no aeroporto, mas geralmente esse não é o destino final. Mesmo que você passe uma noite lá, presumivelmente no dia seguinte você chegará ao seu destino. Se você pensasse que aquele aeroporto, com seus bancos duros e aquela comida horrível, fosse o seu destino final, você ficaria muito desanimada. Se você pensasse que esse deserto fosse o seu destino final, ficaria muito desanimada. Anime-se. Alegre-se no plano de Deus. O deserto não é para sempre, não é o fim da jornada. Uma amiga me escreveu recentemente sobre uma batalha intensa que ela tem enfrentado ao longo de anos, em uma área de tentação sexual. Ela é uma mulher que ama o Senhor, mas abriu sua vida quando era mais jovem para áreas nas quais não deveria ter entrado. Como resultado, ela experimenta, às vezes, uma tentação intensa em algumas áreas morais. Ela só quer saber o que Deus quer ensinar a ela nesse deserto e como não apenas sobreviver, mas florescer nele. Respondi a ela enquanto trabalhava nesta série. Eu estava pensando sobre isso e disse: lembre-se de que nenhum deserto é para sempre. Um dia, apenas um instante a partir de agora, à luz da eternidade, tudo isso ficará para trás, sem mais luta, sem mais tentação, sem mais pecado, sem mais pensamentos distorcidos, sem mais engano, sem mais quedas. Ela falou da tristeza por cair tantas vezes nessa área. Pense, essa não é a única coisa que eu diria a essa mulher, mas é uma coisa que todas nós precisamos nos lembrar. Lembre-se de que não é para sempre, sem mais quedas, apenas recompensas eternas por perseverar fielmente e buscá-lo ao atravessar os desertos. Mantenha seus olhos nisso. Isso vai encorajar o seu coração quando você estiver no deserto, ao lembrar-se de que isso não é para sempre. Então, alegre-se no plano de Deus. Ele prometeu que um dia transformará o deserto em um jardim. O deserto nem sempre terá essa aparência. Um dia ele florescerá, ele ganhará a vida. Penso em algumas daquelas cidades na Califórnia. Sabe, partes da Califórnia e outros terrenos semelhantes a desertos não foram feitos, ao que parece, para serem habitados. O terreno é tão árido. Nada vive ali e pessoas não sobrevivem bem em ambientes verdadeiramente desertos. Você precisa de água. Não se vive sem água. Mas há alguns desses lugares no deserto da Califórnia onde, por meio de aquedutos, eles trouxeram água e o deserto foi transformado em um jardim. Alguém me enviou uma foto por e-mail outro dia, enquanto eu trabalhava nisso. Era uma foto linda de um vale cerca de 80 quilômetros a leste de Bakersfield, na Califórnia. É um vale deserto, mas havia chovido. E aquele vale estava coberto de flores silvestres com cores lindas. Que imagem! Eu gostaria de poder mostrar isso a você.
Visualize isso em sua mente e saiba que o seu deserto tão seco, árido e estéril quanto pareça agora, quando Deus enviar a água do seu espírito, no tempo dele, para regar esse deserto, ele se tornará um jardim, algo de grande beleza. Exercite a fé, e aqui está, como a palavra de Deus diz isso em Isaías 41. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Mulheres, Ele não as abandonará no deserto. Eu não os abandonarei. Abrirei rios nos altos dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. E qual o propósito? Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Um dia, quando as nossas vidas estiverem florescendo em toda a plenitude para a qual foram criadas, e quando por toda a eternidade o deserto ficar para trás e vivermos naquele jardim eternamente florido e belo da presença de Deus, o Éden restaurado, olharemos ao redor e diremos: Deus fez isso. Ele não é grandioso? Ele não é bom? Ele foi misericordioso. Ele me conduziu por todo aquele deserto. E agora, por toda a eternidade, eu posso desfrutar do fruto do que Ele me ensinou naquele deserto. Que esperança incrível! Muitas pessoas atravessam o deserto, o que significa que enfrentam tempos difíceis e emocionalmente áridos e não sobrevivem. Elas se perdem, tornam-se amargas ou raivosas. Nancy DeMoss Wogemuth nos dá esperança de que da próxima vez em que você atravessar o deserto, você não só poderá sobreviver, mas também crescer e florescer. Ela vai orar para que o seu deserto floresça. E queremos caminhar com você neste processo. Se você ainda não está participando do desafio, persevere, um desafio de 40 dias para permanecer firme. Ainda dá tempo de se juntar a nós. Basta acessar avivanossoscorações.com/desafios, se inscrever e começar a receber os conteúdos diários. Ao longo de 40 dias, você receberá e-mails com devocionais escritos por mulheres que amam o Senhor, como Mary Cassian, Leslie Bennett e outras, abordando temas como confiança, clareza, calma, comunidade, coragem e Cristo. Tudo pensado para encorajar você a perseverar no deserto. Agora aqui está Nancy para orar para que o seu deserto floresça. Ó Pai, oro para que o Senhor encoraje alguma mulher que esteja ouvindo, que esteja desanimada e que queira desistir, que queira jogar a toalha. Senhor, eu mesma já me senti assim tantas vezes, até mesmo neste ministério. Houve tantas vezes em que fui tentada a desistir, mas eu te agradeço porque o Senhor tem um propósito no deserto. Eu oro para que o Senhor fortaleça e encoraje o coração daquela que hoje caminha pelo deserto, para que ela se lembre da Tua presença, que ela revise os Teus propósitos. Ajude-a a lembrar das Tuas promessas e a crer nelas. Ajude-a a receber a Tua provisão. E ajude-nos, Senhor, a nos alegrarmos no Teu maravilhoso plano, um plano e a promessa de que um dia o deserto florescerá. Ele florescerá para sempre, e todos verão, saberão, considerarão e compreenderão que Deus fez isso. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, mesmo quando estivermos em meio ao deserto. Ajude-nos a não apenas sobreviver ao deserto, mas a prosperar nele, para que Jesus seja magnificado por meio de nossas vidas. Oramos em seu grande nome. Amém.
O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wolgemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.